Que a paz do Senhor esteja com você e que a palavra do Senhor, essa palavra que vem do mais alto e sublime trono, essa palavra que vem do Senhor, ela penetre na sua alma e faça diferença no seu viver. Amém? Hoje, o Senhor me conduziu a ler no Evangelho segundo Mateus, do Novo Testamento, o momento em que o Senhor Jesus fala sobre o grande julgamento. Porque a palavra que Deus colocou para mim, para nossa reflexão, é de que adianta ir à igreja e fazer tudo errado. De que adianta ir à igreja, mas fazer tudo errado? Aí aqui no grande julgamento ele explica. Mateus 25, capítulo 25, versículo 31 em diante. O grande julgamento. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Todas as nações serão reunidas na presença do Senhor. E ele vai chegar na terra e ele será visto de uma extremidade à outra da terra, numa fração de um relâmpago. Toda a terra, aleluia, vai vê-lo. Jesus vai voltar, sim. E vai acontecer o julgamento. E ele disse que todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Tem um reino preparado para nós. Oh, aleluia! Porque, olha só, ele chama, venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo, e vocês me visitaram. Preso, e vocês foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Aleluia! Você já pensou? Todas as vezes que você ajuda alguém, que você socorre alguém, que você alimenta alguém que está com fome, veste aquele que está nu, visita o preso, visita o enfermo. Oh, aleluia! Você está fazendo isso para o Senhor, porque ele disse que todas as vezes que você fez a um dos meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Olhe como é importante fazer o bem.
É muito valioso fazer o bem. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Agora ele vai falar com os cabritos, com os que estão à esquerda dele, com os teimosos, com os que pensam que indo para a igreja está resolvido. Não, eu fui para a missa ou então eu fui para o culto, resolvi por hoje. Sai da igreja já fazendo coisas erradas. Por isso que ele diz, de que adianta ir à igreja e fazer tudo errado? Essa foi a pergunta de reflexão que Deus trouxe para nós nesta manhã. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Oh, meu Deus! Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Esta é a mensagem de hoje para a nossa reflexão. Esta é a mensagem de hoje, irmãos. Não adianta ir à igreja, ir lá na igreja, você até trabalhar ali na igreja, servir no ministério, mas você saindo da igreja vai fazer tudo errado, tudo contrário à vontade do Pai. Você vai olhar para alguém que está com fome, com sede, nu, e você não sente misericórdia desta pessoa? Então você nem foi para a igreja. Foi só o seu corpo que foi. Mas o seu espírito não ouviu a palavra de Deus. Porque você ouvindo a palavra de Deus, ela é transformadora. Você não fica do mesmo jeito. Você não fica insensível à dor do seu irmão. Não tem como conciliar as duas coisas. E o amor, nele vem também o perdão. Por isso que eu vou ler 2 versículos. Dois versículos. Não, eu prefiro, no lugar de ler, porque eu não encontrei aqui, eu marquei no canto de Nicodemos. O nascer de novo, é necessário nascer de novo para herdar o reino dos céus, que tem tudo a ver com a mensagem. Quando você nasce de novo, para Deus, quando você vê alguém com fome, com sede, sabe que alguém está enfermo, sabe que fulano está preso, ou então você nem conhece esse fulano, mas você começa a pensar, tem alguém precisando de ouvir a palavra de Deus lá no presídio. E aquela inquietação leva você até lá, e lá você manifesta o poder de Deus na vida daquela pessoa, que precisa tanto do socorro de Deus, que está ali preso, revoltado, sem conhecer a verdade que liberta. Vá lá e dê a liberdade a ele. Oh, aleluia! Porque mesmo ele conhecendo a verdade, mesmo estando preso para cumprir o resto de sua pena, ele vai cumprir em liberdade, porque a liberdade está aqui dentro, não está no prédio onde ele está detido. Ele vai estar livre e falando do amor de Deus lá dentro do presídio. Ou vocês pensam que quando José estava no cárcere, ele estava preso? Ele estava servindo a Deus dentro do cárcere. E assim Deus pode fazer com alguém que recebe a palavra de Deus.
Agora, como que aquele homem vai ouvir a palavra de Deus se esta palavra não chegar no presídio? Oh, aleluia! Se você não pode ir para o presídio, mande este vídeo, mande esta palavra do Senhor para ele, para alguém que está ali no presídio, que ele será livre lá dentro. Ele vai ser um homem livre, muito mais livre do que quando ele estava lá fora, no cativeiro das drogas. A droga é a maior prisão que o homem pode sofrer. É a dependência da droga. E aí, quando ele aprender do amor de Deus, ele vai ser livre mesmo dentro do presídio. Porque Deus, ele tem o poder de libertar o homem. Mesmo que esteja tudo fechado, mas ele está livre, ele está solto, ele está alegre, ele está radiante, ele começa a transbordar do amor de Deus para os outros presos. Oh, aleluia! Por isso que o Senhor Jesus cobra isso, que nós devemos visitá-los. E hoje, graças a Deus, com a tecnologia, você pode fazer uma visita através deste vídeo. Se não pode, se está proibido de receber visita, se é alguém que perdeu até o direito de receber visita, mas ele tem o direito de ouvir. Você pede ao carcereiro, ao agente, o agente penitenciário, você pede para ele, por gentileza, passe do seu celular, você passe para o rapaz, para os presos que estão ali na cela tal, para eles ouvirem esta mensagem. Oh, aleluia! Sabe qual é a mensagem? É que Jesus te ama, independente do seu pecado, do seu crime, do seu erro. Porque ele morreu por você. Você esqueceu, mas você é imagem e semelhança do Senhor, do autor de sua vida. Você é importante para Deus. Mesmo que até a sua família tenha abandonado você, tenha desistido de você. Saiba você que o Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz por você, não desiste de você. E quer que você ouça esta palavra. Arrependa-se. Afaste-se do mau caminho. Entregue esse fardo pesado que você carrega até hoje, as mágoas, o que levou você até esta prisão, até este lugar onde você está. Lembre-se que o Senhor Jesus, ele quer pegar esse fardo pesado e te dar um fardo leve. O jugo dele é suave, é leve. Saiba que Jesus estende a mão dele para você neste dia. E ele quer conduzir a sua vida. Que você diga, já não sou eu mais que vivo. Cristo vive em mim. E quando o Senhor fizer morada em você, através do Espírito Santo de Deus, que está aqui na terra, você vai ser livre. Este lugar onde você está deixa de ser prisão e passa a ser um lugar muito valioso para você falar da verdade, para você alcançar outras vidas que estão desesperadas, sem esperança nenhuma, aí do seu lado. Essas pessoas que você não conseguia olhar para elas, que não fosse com desprezo, com desdém, descarregando nelas toda a ira que estava dentro de você. Agora que dentro de você habita o Espírito Santo de Deus, você vai olhar para a pessoa com o amor que Deus tem por você. Porque o amor de Deus nos constrange a amar o nosso próximo. E você vai falar com esta pessoa que você tantas vezes até desejou matá-la. Você vai falar do amor de Deus para ela. Você vai ter a oportunidade, enquanto você estiver aí, de fazer como fez José quando estava preso. Ou José aproveitou para salvar vidas, para falar do amor de Deus ali no presídio. E olhe que ele poderia ter ficado revoltado,
porque ele não tinha cometido nenhum crime. Ele estava preso injustamente, mas ele era um homem livre. Os irmãos tinham vendido ele. E ele, ali diante do seu dono, foi tão humano, tão bom, tão sábio, que o dono dele, o homem que comprou ele, aos ismaelitas, porque os irmãos de José, os filhos de Israel, Jacó, que depois Deus transformou em Israel, os filhos deles, por inveja, ciúme do irmão, venderam esse irmão aos ismaelitas que iam passando numa caravana no deserto. E aí, Potifar, um homem importante no Egito, compra José e vê logo em José um espírito excelente, porque não tinha revolta em José. Ele não estava revoltado com o homem que comprou ele. E ele começou a servir de uma forma tão especial que passou a ser o homem mais importante da casa daquele homem que tinha comprado, do seu dono. Ele passou a cuidar de todos os bens, administrar. Ele foi ser mordomo na casa do homem que comprou ele. Mas Satanás usou aquela mulher, a mulher de Potifar, para tentar seduzir José. E como não conseguia seduzir José, porque José tinha um espírito excelente nele, o espírito do Senhor, tinha fé, e ele não traiu a confiança do seu dono. E foi preso por causa disso, porque não se deixou levar pelo pecado, pela malícia da mulher de Potifar. E aí ele foi preso. E preso, ele não chegou lá querendo destruir o mundo, não. Ele chegou lá esperando no Senhor, porque ali ele estava estagiando para se tornar o administrador, o segundo homem no Egito. Primeiro era Faraó e ele era o segundo homem, que Faraó constituiu ele. Então é isso que eu quero dizer para você que hoje está preso. Deus quer te libertar aí onde você está. E quando você sair deste lugar que você está, você se despeça de algumas pessoas que você tenha conseguido falar do amor de Deus para elas. Faça a diferença aonde você estiver. Que essa diferença é o Senhor, é o Espírito excelente de Deus, o Espírito Santo de Deus, que quando passa a habitar em você, faz isso. Aí você deixa ali a semente plantada para os outros passarem para outros. E quando você tiver a sua liberdade física, quando você puder ir para as ruas, não se deixe levar pelo cativeiro das drogas. É uma prisão terrível, ser dependente de drogas. Peça o socorro de Deus, procure as instituições sérias que trabalham em prol daquele que quer se libertar das drogas. E você será limpo, será purificado, o seu corpo será desintoxicado. E você terá uma nova chance de viver, de salvar, de resgatar a sua família que você perdeu. O respeito, a confiança de sua família. Tudo isso você vai ter. Deus vai reconquistar para você. Mas dê o passo de fé. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Confia nele e o mais ele fará. Mas é isso. Isso é o nascer de novo. Mas o que eu queria ler, os 2 versículos, irmãos, que eu desmarquei, é quando Jesus Cristo diz que quando você for ofertar ao Senhor, você deixa a oferta e você lembra, porque o Espírito Santo vai lhe lembrar, você lembra que alguém magoou você, de alguém, de alguma coisa, alguma discussão que você teve com alguém. Ali ele diz que você deixa aquela oferta do lado, não oferte ainda ao Senhor. Deixe ali perto no altar e você vá se reconciliar com o seu irmão. Você vai lá saber por que seu irmão magoou você, mas pedindo perdão. Você vai dizer, eu sei, naquele dia você disse isso, isso e isso. E eu estava distante de você por causa disso. Mas eu te perdoo, meu irmão. Eu quero que você saiba que eu perdoo você.
Porque o amor de Deus, quando eu fui ofertar, me constrangeu a procurar você e dizer que vamos nos reconciliar. Eu te perdoo. Olha que ele não disse que é porque você magoou alguém, você vai pedir perdão. Vá perdoar. Agora, se você magoou, aproveite e peça perdão. Peça perdão pelo que você fez e perdoe, libere o perdão para aquela pessoa que te magoou. Aí ele disse, aí quando você se reconciliar com seu irmão, você volte ao Senhor e aí você faça a sua oferta ao Senhor. Que aí ele recebe. Por isso que isso quer dizer, quando o Senhor diz que nós devemos olhar para o outro. Como é? Amando. O que é amar? É você dar o pão àquele que precisa do pão e você tem o pão para dar. É você dar o pão da palavra quando você sabe que aquela pessoa tem muito dinheiro, tem muitos alimentos, mas é miserável porque não conhece a verdade. E você vai levar essa palavra viva, a palavra de Deus, viva e eficaz, é a tua palavra, Senhor. É uma palavra transformadora, ela transforma o homem. O homem não consegue ficar do mesmo jeito. E aí você vai falar, ele tem fome da palavra. Ele nem sabe, mas ele precisa dessa palavra. Vai lá e alimenta essa pessoa com a palavra de Deus. Ela não volta vazia. Mesmo que a pessoa, na hora que você fale, zombe de você. Mas você saiba que a palavra do Senhor não volta vazia. Sabe aquela pessoa que você vem orando, pedindo pela salvação dela? Continue intercedendo, não desista. O Senhor já está trabalhando esta pessoa. Você nem sabe, mas o Senhor já está agindo. Porque a palavra, a oração do justo, ela é muito poderosa. Porque ela comove o coração do pai. E o pai, ele tem prazer de atender aquela necessidade. Quando você pede ao Senhor uma coisa em conformidade com a vontade do pai, ele já está agindo. Mesmo que os seus olhos da terra não estejam contemplando ainda, você ainda esteja vendo aquela pessoa cometendo os mesmos erros, saiba você que o Senhor já está trabalhando pela salvação dessa pessoa, pela libertação, pela transformação. Porque Deus é Deus. Deus não é homem para que minta. E ele está dizendo que esta pessoa vai ser salva sim, vai ser liberta sim, vai ser liberta sim. Vai ser transformada. Vai conhecer a verdade que liberta. Não desista. Não desista de interceder. Que você vai ver, você vai cantar o hino da vitória. Assim, tantas vezes Deus já fez na minha vida, irmãos. Coisas grandes. Coisas que é impossível aos olhos dos homens. E o Senhor fez em minha vida. Coisas lindas, coisas tremendas que o Senhor já fez. Eu quero dizer, irmãos, que Deus existe, que você é imagem e semelhança de Deus e que tem jeito sim para você. Tem jeito sim. Jesus, ele ama o pecador, ele abomina o pecado. Então, essa história de dizer que você é para continuar pecando porque ele já morreu por você é coisa de Satanás, é mentira. Não acredite nessa história que você não tem que se arrepender. Olha que Deus deixou aqui o marcadinho, o que falou para Nicodemos. Tem que nascer de novo, tem que ser uma nova criatura, tem que abandonar o velho homem, tem que deixar o pecado de lá, para lá, bem longe. Deixa o pecado lá no lugar dele. É no inferno, bem longe de você. Para que você tenha uma vida plena, com propósito, com sabor. É quando nós andamos com Deus. E Ele nos surpreende a cada dia. Cada dia mais o Senhor me surpreende. Deus é maravilhoso. Ele é perfeito, Ele é grande. Ele é... O amor dele por você é infinito. É esse amor que vai te fortalecer, que vai tirar você do fundo do poço.
vai tirar você do fundo do poço. Essa palavra vai para você que se vê hoje no fundo do poço. O Senhor te estende a mão. Ele está dizendo: ânimo, meu filho. Eu venci o mundo. Tenha ânimo. Toda essa aflição que você está passando vai trazer para você um ensinamento, um aprendizado. Deus permitiu que você chegasse no fundo do poço para que você tivesse força de pisar firme e subir. Ele quer te ver livre, vivo, com valor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Pois você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Amém? Receba. Você tem um valor. O Espírito Santo de Deus se move em você. Oh, aleluia! Dê oportunidade ao teu Criador para Ele preencher esse vazio enorme que está dentro de você. Jesus te ama. E não estou dizendo isso como uma frase que as pessoas estão dizendo de forma banalizada. Eu estou te dizendo que o Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, por você e por mim, Ele te ama verdadeiramente. Ele se entregou por você, para que hoje a sua vida seja transformada, você seja liberto do cativeiro das drogas e você seja livre mesmo dentro de um presídio. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, autor de nossas vidas, autor de todo o universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Nós te adoramos, Pai. Nós te glorificamos. Nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Nós pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre esta vida que está me ouvindo agora, que é tão valiosa para o Senhor. Nós te adoramos pelo que tu és. E nós pedimos o teu favor sobre as nossas vidas. Liberta o teu povo, ó Senhor. Liberta o teu povo. Nos liberta, Pai. Nos livra de todo o mal, de todo espírito de intriga, de toda mágoa, de toda violência. Livrai-nos, Senhor. Não leva a nada a violência, só a destruição, só a morte. Nós precisamos, Pai, que o Senhor renove as nossas forças para andarmos segundo o teu conselho, segundo a tua vontade. Pai, nos coloca no centro da tua vontade, para que possamos ser bênção
onde estivermos, no lugar onde nós pisarmos, que seja um lugar onde seja abençoado, porque nós queremos te representar, meu Pai. Aonde estivermos, transforma o coração do homem. Derrama sobre o homem, Pai, o teu Espírito Santo. Derrama sobre todos nós, as pessoas que estão agora, Pai, no cativeiro das drogas. Liberta, Senhor. As pessoas que estão agora encarceradas, Pai, pagando pena de algum crime, de um erro que cometeu. Tem misericórdia deles, ó meu Pai. Liberta-os, meu Pai. Alcança aquelas vidas, ó Deus. Vai até os presídios agora, Pai. E alcança, Pai. Derrama, Pai, do teu Espírito Santo sobre eles. Derrama o refrigério da tua presença. Seja com eles, ó Jesus. Seja com eles, ó meu Deus. Seja com eles, ó Pai. Que o teu Espírito, Pai, seja derramado sobre eles. Jesus já pagou o preço do pecado deles com a morte na cruz. Uma das gotas do sangue que Jesus derramou no Calvário foi pelo pecado daquele que agora, neste momento, se arrependeu dos erros que cometeu. E que agora, Senhor, quer ter a vida dirigida pelo teu Espírito Santo. Faz com que essa pessoa seja renovada pelo Senhor. Que ela possa, pela força do teu Espírito, ter a vida transformada, mesmo na situação em que está. Que seja livre, que seja liberto, muito mais livre do que quando estava nas drogas aqui fora do presídio. Que ele seja livre pelo poder do teu Espírito Santo. Oh, meu Pai, visita cada um deles. Visita, Pai. Visita aquelas mulheres que estão presas agora, que deixaram seus filhos nas mãos não sei de quem, meu Pai, que estão aflitas, pensando nos filhos que deixaram ali, Pai. Em lugares talvez até tão perigosos, estão em situação de vulnerabilidade, Pai. Estão correndo risco, Pai. Socorre os filhos destas mulheres, Pai, que estão agora nos presídios. Abençoa estas mulheres com a bênção de salvação. Abre os olhos espirituais delas. Liberta estas mulheres, Pai. É o que eu te peço, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Liberta, Pai, aquele que se arrepender do seu mau caminho. Traz para uma nova vida, uma vida digna, onde elas possam, meu Pai, ter os seus filhos nos braços novamente, onde elas possam ter a vida transformada. Faz com que, Pai, o poder público dê oportunidades para elas, que elas recebam cursos profissionalizantes, Pai, que elas tenham uma profissão, que elas abandonem as drogas, aquilo que levou elas para o cativeiro, para a prisão. E dai a elas, Pai, uma vida com propósito, onde elas possam proclamar a tua boa nova, como aquela mulher que estava ali, envergonhada, que foi escondido, que foi no horário que ninguém estava, pegar água. E ali Jesus estava ali, esperando por ela, para oferecer a água da vida. Pois seja com essas mulheres, Pai, que hoje estão nessa situação de risco, nas drogas, ou situação de prisão mesmo, nos presídios. Chega ali, Paizinho, socorre aquelas mulheres, transforma a vida delas com a tua presença, com o teu amor, com o teu poder. Pai, é o que eu te peço, Pai, no nome do teu Filho, Jesus Cristo. E já vos agradeço, porque o Senhor sabe que quando o pedido está em conformidade com a tua vontade, antes mesmo que terminemos de orar, o Senhor já começa a trabalhar. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Tu és a nossa esperança. Tu és a nossa força, a nossa fortaleza, a nossa rocha, o único Deus a quem nós entregamos as nossas vidas, porque Tu és o autor de nossas vidas. O fôlego de vida veio de Ti, ó Pai. A Ti toda honra, toda glória, toda adoração, pois Tu és digno, Senhor. Amém. Amém. Deus é bom. Deus é muito bom. Firme-se nele, que você vai vencer. Deus vai te libertar. Receba
Receba essa palavra, porque é do Senhor para você. Receba. Não olhe para as minhas limitações, para os meus erros, pelas falhas, por palavras que eu digo, que você até pense que eu estou com demagogia, mas não é não. É porque Jesus não desiste de você. Por isso que ele me deu ousadia de falar, de dizer: abandone o pecado. Volte-se para a vida. O Senhor está de braços abertos, te chamando para uma vida com propósito. Amém? Amém. Jesus te ama mesmo. É assim mesmo, do jeito que você for, do jeito que você é. Abandone o pecado, que Ele te ama. Ele só não aceita que você permaneça no pecado. Amém? Amém.